judeu do final do século XIX, e ele criou um idioma, uma língua artificial. Você já ouviu falar do Esperanto? Ou você já ouviu Esperanto? Ou falou Esperanto? Ele tinha esse desejo, esse projeto, e era ambicioso de fato, desenvolver uma língua, uma linguagem universal. Então ele reuniu elementos das línguas latinas, indo-europeias, simplificou tudo com 16 fonemas, bem simples, somente, sem variação, para que o mundo todo, esse era um desejo dele, falasse uma só língua, um só idioma. Na sua mente, isso resolveria muitos problemas. Nenhuma nação se imporia sobre outra nação. Ele dizia, inclusive, como uma frase dele, um mote, não é? Se a gente tiver uma só linguagem, ninguém vai ter autoridade sobre o outro. Será que uma língua só, ainda que com desejo de fazer isso funcionar bem, tem o poder de mudar o coração das pessoas? Ou o que une as pessoas de fato, né, na verdade? Será que é a linguagem, ou algo mais profundo do que a linguagem? Afinal de contas, o nosso Senhor disse certa vez que a boca fala daquilo que vem de dentro do coração, uma camada mais profunda da nossa alma. De fato, o Esperanto não sobreviveu. Esse médico, linguista nesse sentido filológico, né? Ele fez congressos e tentou de alguma forma fazer com que essa língua crescesse, mas isso acabou ali já no começo do século passado. As nações não tomaram isso para si, claro, porque isso deixaria tudo muito fraco. Uma língua não resolve o problema do coração, nem no começo e nem no final de todas as coisas. Vamos olhar para esse episódio clássico sobre linguagem, que está em Gênesis capítulo 11, você conhece muito bem, até o versículo 9, Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9, se você é um adolescente, está por aqui ainda, você pode seguir ali com o nosso pessoal de integração de colete laranja, você pai também pode ajudar para o programa deles, tá bom? Vamos ler Gênesis 11, a partir do versículo 1, se alguém puder trazer uma água também aqui, eu agradeço. Diz assim o texto, a palavra do Senhor: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens para o oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche ao invés de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Palavra do Senhor. Essa é a última passagem, ou esse capítulo mais especificamente, é o último momento daquilo que a gente pode chamar de história primeva, de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11. O que é relatado para nós é o começo da história do mundo de Deus, com
o seu povo, a sua criação, os seus seres, a sua imagem. Mas desde o começo, a coisa não ia bem. A linguagem, a comunicação é de fato algo muito importante e central para toda a narrativa bíblica e para que a gente entenda, irmãos, qual é a nossa relação como discípulos do Senhor. Tudo começou com comunicação, não é? A palavra do Senhor, criacional, criativa, cria o cenário. Quando Deus diz, haja luz, as coisas começam a acontecer. Deus cria todas as coisas, cria os seres à sua imagem, imagem e semelhança dele. Adão e Eva, nossos primeiros pais, a humanidade. E diz para eles, multipliquem-se, se espalhem pela terra, como um povo, única espécie, que carrega o meu nome. Não fiquem parados, e nem se fixem, porque eu quero que toda a terra seja salpicada por quem eu sou, como uma estátua de um rei é colocada em todo o seu império, e mesmo que o rei não estiver lá fisicamente, a sua imagem evoca a sua presença, e é uma presença cheia de autoridade. Mas um padrão começa a se repetir. O povo de Deus, desde Adão e Eva, não cumprem esse aspecto de serem fecundos e tomarem a terra direito, como corregentes com o Senhor da sua criação. E não só isso, eles se enchem de autonomia. E à medida que eles querem viver para si, cheios de autonomia, de regras próprias, literalmente, o povo é disperso, expulso. Isso aconteceu, você lembra? Gênesis 3, Adão, Eva pecam e são espalhados compulsoriamente do jardim, e eles vão para o Oriente, inclusive. Esse parece ser um padrão, mas não acaba aí. Logo já, no próximo capítulo, Caim também descumpre o papel de ser imagem do Criador, cheio de autonomia, de desejo sobre si mesmo e as suas vontades. E o que acontece com ele? A mesma coisa, é espalhado, tem que fugir para o Oriente também. A raça humana vai cavando para si uma espiral descendente, assim. As coisas vão ficando sempre piores, até o dilúvio, e Deus decide terminar com essa coisa. Ele salva uma família, a família de Noé. Noé era justo, bom, mas todo o resto é destruído. De novo, as coisas têm que começar, mais uma vez, do começo. Quando saem da arca, Noé e sua família, eles recebem de novo aquela palavra, aquela bênção de fato, que Adão e Eva receberam: multipliquem-se, se espalhem pela terra. Deus falava com o seu povo, irmãos, ali às 6 da tarde, na viração do dia, numa só comunicação fluida, direta, de intimidade. Até que de novo, depois de uma lista, que está no capítulo 10, apresentando as nações que vieram dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, a gente tem o ápice, outra vez, da rebeldia e da autonomia. A Torre de Babel. Dessa vez o pecado não é só individual ou de uma família, é um pecado sistêmico. Todo o mundo conhecido, nessa imagem desse texto, agora se rebela contra o Senhor. E o padrão é o mesmo. Eles querem dizer para si mesmos como se deve viver, criando um projeto alternativo do que é vida. E de fato, essa é uma nota de desespero, porque o capítulo 11 termina sem um vislumbre de graça, nem de longe isso acontece. Desde o começo até agora, tudo é desentendimento, e mesmo todo mundo falando uma língua só, parece que ninguém fala a mesma coisa. Existe ruído, dor e angústia, e essa torre, esse empreendimento, nasce como os nossos empreendimentos pecaminosos também nascem não de tijolos,
nascem de problemas, de discursos errados do coração, sabe? Não de recursos exteriores, tecnologia, mas de um problema central e profundo da alma da gente. A gente pensa assim às vezes, que tem muito problema que pode ser administrável como um tijolo moldado, ou, se a gente quiser, a gente quebra o tijolo. Nem aqui, nessa primeira grande construção que queria chegar até o céu, isso é verdade. Existe algo mais profundo, uma rebeldia, uma revolta contra o discurso do Criador, uma guerra entre narrativas, entre o que Deus diz e o que eu falo para mim mesmo. Mas o que esses discursos revelam? Eles revelam muito sobre nós, mas também revelam muito sobre o Senhor. Eu queria chamar a sua atenção, porque isso tem muito a ver com a gente. Nesse sentido, a gente não mudou, não essencialmente, sem o Senhor conosco. Essa primeira parte vai falar sobre esse primeiro discurso, língua, palavra, vontade, que é a vontade da humanidade, a minha vontade e a sua humanidade e a sua vontade. E depois a outra metade fala sobre a vontade do Senhor, do Senhor. Olha só para o seu texto, nesses 9 versículos, o que acontece? Primeiro, é uma descrição do que estava acontecendo. Diz assim o texto: em todo mundo havia uma só língua, um só modo de falar. Isso está descrevendo, primeiro, algo que ainda iria ser mudado. O que significa? Esse episódio aqui é um flashback. Quando a gente lê o capítulo 10, o anterior, já está descrito ali que muitas nações estavam desenvolvidas, espalhadas pelo mundo, segundo a sua própria língua. Mas o que o autor de Gênesis faz é colocar depois como essa distribuição de línguas e povos diferentes aconteceu, entende? Até porque isso é um julgamento. Às vezes, colocando antes, como o autor que estava escrevendo, isso poderia soar como uma confirmação de uma boa coisa. Não, foi uma má coisa de fato. O povo falava de um jeito só, uma língua comum, ou pelo menos uma comunicação comum. E o que acontece é que eles vão para o leste, isso está no versículo 2, eles começam a partir para o oriente, e esse termo pode estar na sua Bíblia, do oriente ou para o oriente, é difícil saber, mas faz mais sentido para o oriente. Por quê? Porque todas as vezes, como eu já disse, desde Gênesis 1 até 11, em que o povo vagava para o oriente, isso é um sinal de fugir ou sair da esfera abençoadora de Deus. Caim foi para o oriente quando pecou e assassinou o seu irmão. Adão e Eva, antes dele, foram para o oriente depois de se rebelarem contra o Senhor. Mais adiante isso acontece também com Noé. Depois que a arca pousa sobre o monte Ararat, o povo vai para o oriente. Existe aqui então um sinal linguístico mesmo do autor de Moisés, de que ir para o oriente não é uma boa coisa, e de fato não é. O próprio Ló, depois, sobrinho de Abraão, divide a terra, vai para o oriente, e onde que tem lá boa coisa? Ele chega em Sodoma e Gomorra, você sabe a história muito bem. O povo se reúne, todos juntos. Percebam esse aspecto, comunitário. Vai ficando pesada a coisa, não é um pecado meu, e eu que lido com isso. E eles chegam até essa terra chamada Sinear, que também não é uma boa coisa. É uma planície, na região da Mesopotâmia, um pouquinho acima, se você tem o mapa ali, do Antigo Oriente Próximo, de Israel, né, de Canaã na mente, um pouquinho acima do lado direito. Lá é o que iria se desenvolver como Babilônia. Hoje, o atual Iraque. Era uma planície, Sinar era uma região, não uma cidade. E lá, esse povo queria construir uma cidade, barra torre. Às vezes a torre era a própria cidade, de tão grande e extensa que era. Uma cidade-templo religiosa, chamada Babel depois. Sim, Babel é o nome antigo de Babilônia, em toda a escritura.
um modelo, um paradigma, uma epítome daquilo que é o jeito organizado, sistemático de pensar contra o reino de Deus. Um jeito de viver contrário ao jeito que Deus deseja que o seu povo viva. Esse povo então partiu de uma região longe, indo para longe da bênção do Senhor, contrários à sua palavra, para edificarem para si um nome por causa de uma torre. E o texto diz, ali eles se fixaram. Mas não deveriam se espalhar? Eles se estabeleceram, eles pararam de andar. E aqui existe um problema. Nós estamos falando nessa primeira parte porque esses 9 versículos são muito bem organizados, poeticamente organizados. Não dá tempo da gente explorar tanto aqui, né? Mas essa primeira metade da vontade, do desejo do povo. No versículo 3, está escrito assim, eles disseram uns para os outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles usavam tijolo ao invés de pedras. Essa descrição aqui é importante porque Israel, lembrem-se, Gênesis não é escrito ao mesmo tempo em que esse episódio acontece. O povo de Deus já estava no deserto, pós-êxodo. E eles eram acostumados a construir com pedras e com argamassa. Não esses homens rebeldes, eles construíam com tijolos e com piche, não é? Uma nota de que o desenvolvimento tecnológico de engenharia era um recurso disponível para esse povo usar. Existem relatos de que reis eram homenageados ou tinham glória por causa da construção de tijolo a essa altura. Recursos tecnológicos, um tijolo ou um celular, piche ou uma formação acadêmica, podem levar a gente para o Oriente, né? Para longe da esfera da bênção do Senhor. Esse povo se fixou ali, disseram uns para os outros, vamos construir uma torre, um lugar alto, que a gente se protege aqui. Vamos juntos, é um discurso, é uma língua, é um desejo. A gente tem tecnologia. Não é só que a gente quer, porque a gente às vezes quer, né, gente? Mas às vezes a gente não pode. Não esses. Eles queriam e podiam. Eles sabiam como fazer. E fazer bem. E fazer juntos, diz o texto. E aí, a gente encara um problema. Porque o versículo 4 continua dizendo o seguinte: depois disseram também, vamos construir uma cidade, olha aí, com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Qual é o problema? O problema não é construir necessariamente. Não é edificar para a gente alguma coisa, empreendimento, projeto. Nem se a gente quiser e nem quando a gente tem recursos. O problema é a vontade manifesta em um projeto. E a vontade deles era essa. Primeiro, fazer uma torre que alcança os céus. Edificar para eles um nome que seja famoso, cheio de glória. Porque até hoje empreendimentos trazem glória para os seus projetistas, né? Mas também uma espécie de segurança dentro dos muros, assim, uma proteção que também todos nós desejamos. Uma torre alta, um zigurate. Os estudiosos dizem que é muito provável que seja isso. Uma espécie de pirâmide, não como aquelas do Egito, mas uma pirâmide em que cada andar é um pouco menor do que o outro, com escadaria externa, e lá no fim, no topo desse empreendimento, existe uma casa pequena, uma sala, né, um quarto, muito bem cuidado,
com uma cama, uma mesa, com comida, mas ninguém morava ali. Aquilo ali deveria ser cuidado por uma espécie de sacerdote místico religioso, para que os deuses descessem até lá, porque estava mais perto do céu, e então abençoassem a terra. É uma espécie de eixo, terra e céu, produzida pela humanidade, para que Deus cuidasse deles, mas o desejo deles era que eles fossem cuidados, tivessem seu nome, a sua identidade garantida, fossem famosos. Vocês lembram daquele sonho de Jacó, quando ele dorme e vê uma escada que subia até o céu? Vocês lembram? Talvez ele tenha visto um zigurate desse, não é? Uma figura representativa da intersecção entre céu e terra. E de novo, lembrem-se, não é só algo físico, material, descritivo, mas são dois modos de viver. É o reino de Deus, aquilo que Santo Agostinho depois vai falar de cidade dos homens e cidade de Deus. É o jeito da humanidade viver e o jeito de Deus de vida, o que o Senhor Jesus depois vai chamar de o reino de Deus, o reino dos céus. O que estava acontecendo aqui então era um tipo de esforço artificial para trazer o reino dos céus para a terra, para que Deus me sirva e não eu que o sirva. E os problemas são esses. Fora do discurso de Deus para nós, da sua vontade, a gente vai construir coisas. Irmãos, você pode olhar aí a sua vida e faça isso de forma detida e atenciosa. A gente vai estar sempre tentando construir uma torre, não uma casa, uma torre, onde a gente se esconda. No final das contas, a gente está querendo chamar a atenção de Deus, mas ela serve mesmo para que o nosso nome e identidade sejam garantidos, e porque a nossa segurança está comprometida de alguma forma. Espalhar-se era uma bênção antiga. Sejam fecundos, multipliquem-se. Ter um nome, imagem de Deus como a humanidade tinha, é uma bênção também. E esse povo estava negando isso. Eles queriam fazer uma torre que alcançasse os céus. De fato, isso é um templo, é um projeto religioso. Estão repetindo de novo os mesmos problemas, que começaram num outro templo, jardim, lá no Éden. O povo não avança. Adão queria ser como Deus. Não era isso que a serpente tinha falado? Toma aí desse fruto. Não é que você vai morrer, você vai ser como Deus. De novo o povo está aqui. Só que isso aqui é pior, tá? É pior. Porque isso aqui está juntando um tanto de gente para fazer mal melhor. Porque sozinho a gente faz mal, muito mal. Mas se a gente tiver uma só língua, com recursos, tijolos, mas sem a linguagem de Deus, o seu desejo para nós, juntos a gente faz muito mais mal, a ponto de Deus ter que intervir e estragar os nossos planos. É um problema quando a gente tem unidade sem direção. Unidade é uma boa coisa, não é? A gente fala muito isso em relação à nossa comunidade como um todo, mas também em relação às nossas famílias, núcleos menores. Mas esse texto lembra a gente uma outra coisa paralela a isso. Unidade sozinha não resolve o problema, porque a gente pode ir todo mundo para o Oriente, para longe do Senhor. Até hoje é assim. O que se edifica para você? Que é mais uma torre do que uma casa, que é mais com tijolo do que com pedra, que tem a ver com o seu jeito de modelar e edificar as coisas, e que está muito distante do que Deus deseja para você. E aí você está buscando uma boa coisa para você, e o resultado colateral é o contrário daquilo que você busca. No final, você queria
um veredito sobre a sua identidade, seu valor. E você sai sentindo que você não ganhou isso, mesmo tendo criado, erguido o Burj Khalifa. Burj Khalifa é o maior prédio ainda, edificado pelos homens, mais de 800 metros. A questão é que sempre tem alguém tentando ameaçar a superioridade do Burj Khalifa. E sabe onde isso começou? Aqui, literalmente aqui. Quem vai fazer melhor? Quem vai edificar mais alto? Quem vai ter a melhor formação, como eu disse? Melhores filhos? Mais recursos? Ou quem participa da melhor igreja? Existe uma guerra vertical até hoje. Qual nação? Olha só, isso é político-religioso. Ou seja, isso tem um aspecto de vencer uma guerra entre grupos, política, mas isso também é religioso. Isso tem a ver com um anseio muito mais profundo da alma. C.S. Lewis dizia que a gente não quer ter uma boa coisa, a gente quer ter uma boa coisa em relação a alguém. E é assim mesmo, irmãos. A gente até hoje vive assim. Isso é uma espécie de prisão, de fato, uma torre com muros altos e a gente está fechado lá dentro. Estamos falando a mesma coisa, mesma língua. Qual língua? A língua da autonomia, da rebeldia, do se fixar, e não do ser livre para ir. Olhe para a sua vida, no começo de mais um ano, quando a gente, como igreja, deseja crescer em tudo, integralmente, não significa que a gente não deva edificar, mas significa que existe uma coisa mais importante do que edificar, é saber por que a gente está edificando, por que a gente está fazendo o que a gente faz, por que, meu irmão, por que você está estudando, por que você está trabalhando, por que você tem amigos, por que você acorda cedo ou tarde demais, que empreendimento é esse, que você acha que tem controle para consigo mesmo? Porque existe uma coisa certa: só Deus pode engrandecer o seu próprio nome. Nome é identidade, é valor, não é? E quem dá nome é superior a quem recebe o nome. Pais dão nomes para os seus filhos. O próprio Jesus, diz a palavra, recebeu um nome que está acima de todo nome. Como, porém, nós, junto com esses homens da torre de Sinear, queremos criar coisas para nós, para a edificação do nosso próprio nome? Deus não vai permitir. Quem dá nome e valor, inclusive para si mesmo, somente é o Senhor. Mas também é Ele quem nos abençoa, dizendo: se espalhem, isso é uma boa coisa, não se ajuntem demais, vão por aí levando o meu nome, de fato. Lembra do mandamento? Não tomar o nome do Senhor em vão. Sabe o que isso significa? Significa que o povo de Deus leva o nome dele na testa. Nós somos dele, então a gente precisa viver como ele, testemunhar dele, ser como ele. E ele é alguém que se espalha, que vai, que anda, que corre todos os lugares. Então, quando a gente sai daqui em missão do domingo, nós estamos levando o nome de Deus em nós, e podemos pecar tomando o nome, levando o nome do Senhor em vão. Esse é o problema. O problema, primeiro, de que a unidade pode ser um problema, pode ser ruim, e muitas vezes é ruim, porque ela pode ser sistêmica,
pode ser perigosa demais. Quando um problema é de uma pessoa só, ela é um problema. Mas quando um problema é de um grupo, de uma igreja, todo mundo na mesma língua, de uma nação, do mundo, Deus tem que intervir. E Ele intervém. Ele intervém. E como Ele faz isso? Ele faz isso fragmentando tudo. A fragmentação dos povos diferentes, línguas diferentes, gente diferente. Isso é por causa de um julgamento de Deus. Isso não significa necessariamente que isso é ruim, mas isso não é o acaso. Deus está interferindo. E Deus interfere. Agora, o que Deus faz com isso tudo? O texto diz então, nessa segunda parte, a partir do versículo 5, que Deus então desce para ver a cidade e o que estava acontecendo. Olha que ironia, não é? Eles queriam fazer uma torre que chegasse até os céus, e Deus tem que descer. A torre não chega ao céu coisa nenhuma. Queriam chamar a atenção de Deus, queriam de fato serem Deus. E Deus tem que descer, claro, de forma figurativa, de perto olhar o que esse povo pretendia fazer de forma tão megalomaníaca. Isso não arranhou os pés de Yahvé. Ele desce e observa que esse povo junto iria fazer coisas a partir daí, se estivessem juntos, sem limites. Essa unidade era um problema, como eu disse, profundo e comunitário, porque eles estavam falando a mesma língua. E aqui está uma outra coisa para a gente pensar: o que a gente pode fazer, irmãos, se a gente falar a mesma língua, o mesmo idioma, hein? Não quer dizer que de forma natural, idiomática, a gente deveria falar a mesma língua. A gente fala, nós somos brasileiros, mas existem diversas línguas. Eu estou falando de uma linguagem profunda. O que aconteceria se a gente consegue fazer uma torre que chega até o céu, sem Deus, com Ele, no mesmo Espírito? O que a gente poderia fazer? A sua família, os seus amigos juntos. Já viu aquela expressão? A gente não está falando a mesma língua. E às vezes não está não, e está todo mundo falando português. A gente está confuso, a gente está Babel. Literalmente significa isso, confusão. Deus então confunde tudo. Deus desce, mas Ele desce para destruir, confundir as coisas. Existe um princípio, teológico, um atributo de Deus. Deus não confunde as coisas. Então o que Ele está fazendo aqui? Ele está organizando as coisas quando Ele decide confundir as coisas. Deus está descendo porque o seu reino, prestem atenção nisso, irmãos, não será ameaçado. Não será. Por nenhum empreendimento, por nenhum homem ou mulher, por nenhuma igreja, por nenhum estado. Ele vai destruir do menor ao maior empreendimento. Imagina o meu sozinho e o seu. É uma notícia profética nesse sentido, bíblica, para nós essa manhã. Se nós estamos construindo alguma coisa, ainda que com recursos, sem Deus, Ele vai descer para ver e Ele vai botar tudo no chão. E isso é porque Ele nos ama. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque Deus não responde positivamente a muitas das minhas orações. O que seria de mim? Mas perceba que Deus não destrói o projeto, a torre, necessariamente. Deus confunde a linguagem. Deus está disposto, meu irmão e minha irmã, a atacar você por amor a você. Porque uma torre era a pretensão de interromper o desejo criacional de Deus, de dar um nome para suas criaturas e o seu nome se espalhar como testemunho de quem Ele era, mas também de multiplicação.
o texto nos lembra, contra Deus, ninguém, nem Babel. Ele vai se opor a nós. E ele diz, ironicamente também, venham, assim como o povo disse, vamos construir. Ele diz para si mesmo, para o seu conselho angelical talvez, venham, vamos confundir a língua deles, porque eles estão colocando muito orgulho nesse projeto. E o fato deles terem a mesma mente, os mesmos desejos, está fazendo isso ir adiante. Pensa isso, na sua realidade familiar, como igreja também. Deus continua se opondo a nós, para o nosso bem. E qual é o resultado disso? É que sim, esse povo recebe o que eles queriam. Um nome, o versículo 9 diz. Eles vão se chamar Babel. E também recebem o contraponto daquilo que eles queriam. Eles se afixaram e queriam ficar protegidos, e Deus então espalha eles por toda a terra. Às vezes a gente ganha, né? O que a gente deseja. Mas porque Deus nos ama e conhece todas as coisas, Ele nos dá bem o contrário do que aquilo que a gente está pedindo. Babel significa confusão. É uma ironia, porque o povo chamava essa região, essa cidade de Babel, e depois isso foi traduzido como Babilônia, não é? Na Bíblia toda, isso é repetido como um jeito de viver contrário a Deus, como eu disse. Mas Babel significa literalmente portão de Deus, o lugar onde Deus entra, a torre, que do chão acessa o céu. E o texto está dizendo, portão de Deus coisa nenhuma, Babel é blá blá blá. É barulho que não produz nada, é discurso, é linguagem que não constrói, mas destrói. É um julgamento de Deus para com o seu povo. Deus dispersa todos eles. E assim acaba essa história. Ou, como eu disse, o grande primeiro bloco de Gênesis. Não tem um tom de graça, de redenção, de bênção. Deus interfere para garantir a continuidade da sua semente e do seu reino, inclusive contra a gente. Mas a história não termina aqui. Quando a gente olha para o próximo capítulo, imediatamente o próximo, ele é um capítulo chave de toda a Escritura. É o chamado de Abraão, na verdade de Abrão a essa altura, como pai de todo o povo de Deus, de Israel no Antigo Testamento, mas como a gente observa no Novo Testamento, do verdadeiro Israel, a igreja. E olha o que tem lá, você já observou? Você conhece esse texto. Deus fala para Abraão, sai da tua terra. Onde que Abraão estava e morava, vocês lembram? Ur dos caldeus. Onde ficava Ur? Ficava na região de Sinear. Ur ficava na Babilônia. Ué, Deus está espalhando Abraão. Sai da tua terra e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Então Deus está tirando ele do lugar da torre, e ao invés dele ficar protegido lá, Deus está espalhando Abraão, inclusive não dizendo para ele onde ele deveria ir. Sai para um lugar, mas não só isso, ele diz, eu vou te abençoar, e vou fazer grande o seu nome, a sua identidade. Justamente as duas coisas que o povo sem Deus, numa mesma linguagem, desejava construir uma torre sem Deus. Deus, por sua graça, desce até Abraão, sem que ele subisse até Deus, evidentemente, para dar para ele uma identidade e valor, e diz que no nome dele, porque ele sairia vagando, descendo até aquela terra, que depois seria a terra de Israel, ele edificaria todos os povos, e todas as famílias da terra seriam abençoadas, todos os povos, com línguas diferentes agora, como um julgamento, seriam abençoadas, não porque alguém tentou edificar uma coisa, se mostrar a Deus, ganhar a atenção de Deus. Irmãos, a gente faz isso de forma sutil demais, demais da conta, muito, muito sutil.
A gente está criando Babel, sem perceber. Mas lembrem-se disso, sempre que a gente criar Babel, é blá blá blá, é barulho, cacofonia. Deus vai descer e derrubar nossos dominós, nosso castelo de cartas. Somente quando Deus desce é que a gente sobe. Isso acontece aqui. Abraão não era um homem bom, tá? A gente poderia imaginar um cara certo demais, então Deus chama ele para ser o pai de Israel, o primeiro patriarca. Não, um pagão. Deus escolhe pessoas pela sua graça, do jeito que Ele quer. Eleição, isso chama. E Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Só que se a gente ainda tenta insistir nos nossos recursos e desejos contra Deus, nós vamos ficar construindo torre, e Deus vai destruir a gente. E isso é cansativo demais, sabe? É uma criança que faz uma coisa, derruba, faz de novo, derruba, daqui a pouco você chuta tudo. Mas em Abraão, Deus começa a reverter, subverter toda a espiral descendente, e a partir daqui, Deus começa então cooperar com a humanidade, a partir da semente de Abraão, com Isaac de forma miraculosa. E então, o povo começa a subir montes, não zigurates e torres mais. É assim. Desde o jardim ficava numa montanha, bem provavelmente, Miqueias vai testemunhar disso. O povo fica querendo subir, mas Deus é quem desce. O povo de Israel sai do Egito, sobe uma montanha chamada Sinai, desce montanha. O próprio Abraão subiu montanha com Isaac, seu filho, para sacrificar ele lá, para ver se encontrava Deus. Encontrou. Mas é o próprio Jesus quem sobe montanhas por nós. Desde o templo, no Monte Sião, no lugar alto e elevado, que o povo cantava sobre o Monte Sião e a saudade dele, o Senhor Jesus diz: eu sou o templo. Ele sobe numa montanha e diz o que o seu reino é, o sermão do monte. Ele sobe numa outra montanha, colina, o Gólgota, e lá no topo, ele é o zigurate e a torre que chama a atenção de Deus, fincada na terra, apontada para o céu. Deus reverte toda a rebeldia humana, de garantir para si validade, valor. Nesse caso de Babel, juntos como um sistema, como um grupo, como uma instituição, o seu sopro vai destruir tudo isso, na face de Jesus. Jesus chama discípulos de todos os povos e línguas e diz para eles: eu estarei com vocês até o fim. Até que, em Atos capítulo 2, a gente tem a mesa virada de cabeça para baixo. Deus desce por causa do seu Filho Jesus, como um fogo sobre a cabeça daqueles discípulos, e de povos que estavam de todas as regiões, com línguas diferentes, que começaram em Babel. E o povo começa a falar na sua própria língua sobre as maravilhas do Senhor. Não mais um empreendimento humano. Deus diz em Jesus para os discípulos: não se espalhem ainda, esperem em Jerusalém, porque eu vou visitar vocês, não vocês vão me visitar. E quando Deus visita, Ele não visita para pegar todo mundo e colocar numa mesma língua, inglês de novo. Não, é para deixar todo mundo falando diferente mesmo. Mas mesmo agora falando idiomas diferentes, eles falam a mesma coisa. É uma subversão de um jeito rebelde de viver, que começou lá no final, começou em Abrão, começou no começo em Babel, mas em Abrão começou a ser
ressignificada, redimida de fato. Todos os povos entendem aquilo que Jesus era e estava fazendo como cumprimento dessa vontade de Deus. E então eles podem agora, no poder do Espírito, se espalharem por todo o mundo. Paulo vai para as regiões da Ásia, da Europa, Pedro para os judeus, os discípulos vão para a África, ou até para as regiões onde era a Babilônia, contra o Império Romano, que é chamado de Babilônia no Novo Testamento. É assim que a gente vence Babilônia, no poder do Deus que desce, e não no nosso poder, que sobe ao Senhor. Porque em Jesus, ao invés da gente usar a nossa língua para destruir comunidades, a gente pode agora usar a nossa comunicação para edificar comunidades, edificar a nossa casa. E eu acho que você já entendeu, eu não estou falando de língua, português. Eu estou falando daquilo que está no nosso coração, da vontade de Deus contra a nossa vontade. O que você está construindo para você? Porque, como eu disse, Deus não vai parar. Não parou em Jesus e não vai parar de destruir empreendimentos que ameacem o seu grande empreendimento de tomar a terra com a sua glória. Quando a gente olha para o final de Apocalipse, na outra ponta das Escrituras, a gente vai ver um coro cantando: caiu a grande Babilônia. Babel caiu de vez. O jeito de viver contra Deus caiu e vai cair. Mas aqueles que falam de diferentes formas, de diferentes línguas, ficarão. Povo de toda tribo, raça, nação, é o que João vê, trazendo seus presentes, diversidade aos pés do Jesus, que não é mais uma torre, mas é uma casa, para quem quiser entrar. E nós, como ficamos? No começo desse ano, como família ou igreja, se lembre disso. Nós só vamos poder subir quando a gente entender que primeiro o Senhor desce até nós. E isso muda tudo, até o mais profundo do nosso coração. E essa é a nossa esperança. Amém?